Olá, boa noite a todos. Meu nome é Evanilson Andrade, eu sou professor de Filosofia e Sociologia da Rede Pública de Ensino Estadual aqui de Manaus, e venho há algum tempo já estudando tecnologia, a questão da técnica, ciência, progresso técnico-científico, através da filosofia e da sociologia. Então, a minha fala aqui hoje vai estar direcionada a uma compreensão, uma tentativa de compreensão do que é, ou melhor, de como que nós podemos fazer um uso ou problematizar o uso da ciência, da técnica e da tecnologia através de uma postura, de uma prática cidadã, e que nos leve, seja possível nos levar a uma compreensão de que tanto a ciência quanto a técnica, como a tecnologia, elas não estão afastadas daquilo que é o afeto, daquilo que é afetivo, muito menos daquilo que nós podemos chamar de uma vida alegre. E aqui nós vamos entender vida alegre, né, a partir do que o filósofo Spinoza afirmava, também o filósofo italiano Antonio Negri afirmava, de que esta alegria é quando nós cultivamos paixões positivas, afetos positivos. Tá? Então, o objetivo aqui da minha fala é, é trazer uma problematização que é justamente relacionar a ciência, a técnica e a tecnologia com uma prática cidadã que nos leve a essa relação com o afeto e uma vida mais alegre. Para iniciar, gostaria de deixar claro que a principal referência que eu vou usar aqui é um filósofo francês chamado Gilbert Simondon. Gilbert Simondon é um filósofo que se ocupou bastante da questão da individuação, mas que principalmente trabalhou muito ali por volta da década de 40 para a década de 1950, trabalhou bastante a questão do problema da técnica e o problema da tecnologia em sua época. Inclusive, ele tinha laboratórios de mecânica, né, produzia peças para máquinas e para outros fins, enfim. E é conhecido como filósofo e tecnólogo. Então, a minha fala vai estar relacionada à filosofia de Gilbert Simondon. Gilbert Simondon ele faz uma filosofia da técnica, da tecnologia, que é muito diferente do que se falava a respeito da tecnologia pelos filósofos, tanto neste período de 1940, 1950, como também até o início dos anos 90, né? Hoje em dia a gente pode ver que é o quê? É a filosofia tratar do lado negativo da técnica e da tecnologia. Geralmente, quando se fala da técnica, fala-se de uma tecnoburocracia, né, de uma técnica que se reduz aos seus próprios procedimentos e aos seus próprios fins. E quando se fala em tecnologia, fala-se geralmente a respeito de práticas que são tão negativas que só podem ter resultados catastróficos, né? Armas, né, com poder de destruição em massa, enfim. Gilberto Simondon não. Gilberto Simondon ele se afasta dessa tecnofobia e parte, ou talvez seja ele que seja um dos grandes responsáveis, por uma corrente que a gente pode chamar de tecnofilia, que não é simplesmente nós compreendermos que a técnica e a tecnologia ela tem seus valores positivos. Não se trata apenas disso, mas principalmente, e Gilbert Simondon
coloca muito ênfase nisso, né, nos textos, nas suas obras, principalmente na, em uma das suas teses de doutorado, que é o modo de existência dos objetos técnicos. Só esse título já é bastante interessante, que é o quê? Para Simondon, a técnica, a tecnologia e a própria ciência, ela tem que ser encarada como uma produção humana. É o homem, é o ser humano, que é o responsável por toda a produção, por todo um progresso técnico-científico e pela própria tecnologia. Então, por que é importante dizer isso, que parece ser algo até, vamos dizer assim, muito simples? É óbvio que a ciência, a técnica, o progresso, a tecnologia é um produto da ação da prática humana. Mas, geralmente, quando se fala em tecnologia, se distancia essa tecnologia da cultura, ou seja, dessa, dessa produção humana. E aí Simondon coloca uma questão interessante, que é qual? O que viria a ser realmente a técnica, né? O que viria a ser essa tecnologia, por extensão, podemos dizer, o que viria a ser a ciência? Antes de toda e qualquer análise acadêmica, pela física, pela química, agora pela biotecnologia, a técnica, a tecnologia e a ciência, ela estabelece um vínculo. Que vínculo é esse? Um vínculo entre a natureza e o homem. Isso significa dizer que a técnica e a tecnologia é um modo de existência. Por que é um modo de existência? Só surge um objeto técnico, uma ferramenta, um processo tecnológico, né, um complexo tecnológico, pesquisas, enfim, tudo aquilo que esteja relacionado à ciência, à técnica e à tecnologia parte da produção humana, mas parte a partir de uma compreensão do que o ser humano tem a respeito do seu meio natural. E aí vamos entender meio natural, vamos entender natureza, não somente como floresta, mas tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que passa a ter um sentido quando nós, enquanto seres humanos, modificamos, e modificamos a partir de uma necessidade nossa. Então, assim, nenhum objeto técnico, nenhum procedimento, método científico e nenhuma tecnologia deveria ser estranha ao ser humano. Por quê? Porque ele é justamente uma prática humana, né? É sempre um diálogo entre a prática humana e o mundo natural, a transformação desse mundo natural. Deste modo, embora Simondon a gente não encontre muito na obra dele o próprio termo, a própria palavra política, mas nós podemos inferir que essa prática humana que produz esses processos científicos, né, a técnica, a tecnologia, ela é política. Mas ela não é política no sentido profissional da palavra. Né? Ele não é político no sentido dos cargos ou das relações entre poderes. Ela é político porque, para surgir no mundo essas transformações, por meio desse vínculo do homem com a natureza, desse diálogo, de onde vem essa técnica, né, os procedimentos científicos e tecnológicos, o homem ele tem que entrar em relação não só com essa natureza, mas consigo mesmo e com os outros. Quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo modos de existência. O que são esses modos de existência? Qual o uso que ele faz
desse seu conhecimento para transformar esse mundo em que ele vive e transformar a partir de suas necessidades para fazer com que esse mundo seja cada vez mais adaptável, né, às suas necessidades. Então vamos tentar aqui pegar alguns exemplos. A biotecnologia, agora, mais recente. Os procedimentos que são realizados, né, os bioprocessos, né, a bioprospecção, eles são realizados como justamente através desse vínculo com a natureza, de um diálogo com a natureza, que é para extrair, né, desta natureza informações da onde possam ser agregados alguns valores. Esses valores, geralmente, nós dizemos que eles são econômicos, e são realmente de fato. Mas esses valores, eles também passam a ser afetivos. Esses valores, eles também afetam, e aqui eu falo afetivo no sentido daquilo que nos afeta e gera em nós um determinado comportamento, muda o nosso comportamento, enfim, por meio da biotecnologia e seus processos, de prospecção principalmente, nós percebemos o quê? Que é necessário, por exemplo, surgir uma nova preocupação, não somente no campo da filosofia, que é a bioética. É necessário nós questionarmos como que esses processos são feitos, é necessário nós questionarmos como que esses valores serão agregados a essas novas informações, quais os impactos, né, que isso vai gerar dentro de uma sociedade, né, quais os novos valores morais que essas práticas humanas agora que relaciona a técnica, procedimentos científicos, né, que gera um produto que não é apenas tecnológico, mas ele é biotecnológico, ou seja, não há mais apenas um domínio da natureza, não há apenas um domínio, uma tentativa de dominar as relações humanas, mas há agora uma tentativa de domínio da própria vida, dos organismos vivos, né? Então isso não pode ser encarado simplesmente de um modo econômico. Por que estou dizendo isso? Quando nos referimos, né, à biotecnologia, aqui, por exemplo, fica bastante claro, né, que a tecnologia, né, a técnica, né, os procedimentos científicos, eles são uma prática realmente, né, indubitavelmente, são uma prática humana. E como toda prática humana, transforma o mundo, né, a sociedade em que nós vivemos. E transformar esta sociedade é transformar nossas relações. E aí que vem justamente a questão de que tudo isto que eu estou dizendo até agora, isto é política, uma prática política. Por quê? Eu vou ser um pouco exagerado aqui, mas se nós pegarmos do início da chamada Idade Moderna, ali pelo século XVI, até agora, o que nós vamos ver? Sempre houve uma preocupação de fazer com que o conhecimento, de que a racionalidade humana, organizando o mundo em que nós vivemos, realizasse um domínio da natureza, onde este domínio levasse o ser humano a transformar o que nós podemos chamar de, me desculpem, o que nós podemos chamar de elementos naturais em recursos naturais. É claro que no início ali pelo século XVI não se usava ainda, penso eu, né, essa expressão recursos naturais, mas eles já eram usados como recursos naturais. Então, quando se diz que a tecnologia, para encurtar, né, a questão da técnica e da ciência, mas quando nós falamos que a tecnologia estabelece um vínculo, um diálogo entre homem e natureza,
é justamente político, porque qual o uso que o homem está dando a esta natureza? Quais são os seus interesses? Como que, a partir do momento em que a própria natureza deixa de ser natural para ser humana, ou seja, para ser um recurso, quais são os interesses que estão sendo levados em conta, estão sendo priorizados, né, por esse domínio da natureza? Porque o que significa dominar a natureza aqui? Significa manipular. E manipular não no sentido de ter poder sobre a natureza, mas no sentido etimológico da palavra manipular, que é o que? Dominar pelas mãos. O que significa dominar pelas mãos? Significa que eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender. Só que não é de qualquer modo. Eu tenho que ter um conhecimento, eu tenho que ter um método, eu tenho que construir ferramentas, eu tenho que construir objetos técnicos que me permitam esta manipulação dessa natureza. Então, tudo isto, vejam só, que é este aqui o objetivo realmente da minha fala. Desenvolver um conhecimento, uma racionalidade, ferramentas, técnicas, objetos técnicos, uma tecnologia para você manipular de fato a natureza, é justamente você adequar uma sociedade, você adequar os diversos níveis dessa sociedade, sejam eles sociais, éticos, morais, econômicos, né, seja o quê, a estes procedimentos que tornam possível a manipulação dessa natureza. Então, de modo algum, a tecnologia, né, a ciência e a técnica, elas estão distantes da cultura, ou seja, daquilo que o ser humano cultiva, daquilo que o ser humano produz, né? A técnica, a tecnologia, a ciência, elas são estritamente políticas. Elas não são feitas em laboratórios, mas elas são feitas no cotidiano, no dia a dia, na prática realmente que as pessoas têm umas com as outras, historicamente, em longos anos, que torna possível que surgir algumas necessidades, surgir alguns anseios, desejos, que tornem possível uma produção científica e uma produção tecnológica. Porque se nós pegarmos uma das formas mais simples, vamos dizer assim, de dizer, de definir o que é a ciência, nós vamos chegar a que conclusão? A ciência é tudo aquilo que torna o mundo compreensível. Ou seja, tornar o mundo natural compreensível é torná-lo manipulável. É você poder dizer o que é você dar uma definição no sentido de que você pode também dar uma direção. É aí que entra essa possibilidade de uma ciência cidadã. Porque se nós fecharmos reduzirmos, melhor dizendo, essa compreensão a respeito sobre o mundo, tornar este mundo compreensível, com o objetivo de manipular a natureza, de ter um domínio da natureza, mas estritamente financeiro, estritamente econômico, nós não saímos de modo algum do vínculo que é estabelecido entre homem e natureza, nós não saímos de modo algum desse diálogo com a natureza, nós não saímos das técnicas como tecnologia como uma prática política, mas, entretanto, nós vamos para uma direção que nós, hoje em dia, atualmente, sentimos e muito os seus efeitos. Né? Pobreza, problemas ambientais, né? Problemas de ordem climática, desigualdade social, exclusão social, enfim, uma série de problemas, né, que nós estamos vivendo atualmente, eles não estão de modo nenhum deslocados, né, afastados desses modos de existência que vem sendo produzido justamente pelos
pelos procedimentos que foram escolhidos, e aí eu repito, desde o século XVI, né, da Idade Moderna até agora, de como dominar esta natureza. Então, o desafio agora, ele seria o quê? Penso eu que não se repete bastante a expressão uso racional ou sustentável da natureza. É claro, óbvio que isto deve acontecer, mas eu acho que muitas poucas vezes se faz um questionamento: o que é este uso racional e sustentável da natureza? O que significa a humanidade continuar dominando a natureza, continuar manipulando esses recursos naturais, justamente porque penso eu que não tem como fugir disso, e disso vai surgir procedimentos tecnológicos, né, técnicos, científicos, mas questionar o porquê que nós, por exemplo, deixamos modos de existência técnicos, tecnológicos e científicos como dos povos nativos, nós deixamos eles de lado. Porque uma coisa é bastante clara, né? Nós não podemos viver sem a natureza, mas nós também não podemos destruí-la completamente, né? Isso seria uma forma de suicídio coletivo, como alguns dizem, e como vem, de certa forma, acontecendo. Voltar não é exatamente voltar, porque não existe volta nesse sentido, realmente. Mas, pelo menos, levar em conta modos de existência, de domínio e de manipulação da natureza diferentes destes que nós que nós estamos fazendo há muito ao longo tempo histórico, seria pelo menos nós questionarmos as nossas próprias práticas. E é nesse sentido que eu digo que o desenvolvimento tecnológico, técnico-científico, ele é político. E aí que vem uma certa possibilidade. Qual seria essa possibilidade? Como fazer com que esse novo uso, esse novo domínio, essa nova manipulação da natureza possa nos favorecer relações sem, sem, sem uma precariedade existencial, que ela possa ser mais justa, mais igualitária, né? Que ela possa nos favorecer ações e práticas mais solidárias. A palavra é esta, né? Então, o problema seria como fazer com que o domínio, né, e a manipulação da natureza fossem mais solidários para todos. Bem, aqui se houver alguma pergunta, né, que faltam 3 minutos, nós respondemos. Basicamente era isto. Obrigado, Marcos. Legal. Nada. Bem, então, agradecer a todos envolvidos, né, nesse projeto, importantíssimo justamente para nós discutirmos e conversarmos em diversos, né, vários níveis, o que é justamente a questão da tecnologia, né? Obrigado aí a todos mesmo. Valeu, boa noite.